Olá, queridos amigos, que bom nós podermos ter este momento para abrir a Palavra de Deus. E hoje estamos iniciando uma série chamada Plenitude, e eu convido você a acompanhar os próximos sermões que nós teremos aos sábados. É uma série de 6 encontros, este é o primeiro, onde nós vamos dar uma introdução geral, e a partir do próximo sábado nós vamos trabalhar vocações espirituais, a paixão que Deus colocou no coração de cada um de nós, para que juntos possamos alcançar a plenitude de Cristo como igreja. Isso tudo baseado no texto da carta aos Efésios, capítulo 4. Então, conecte-se conosco, participe conosco e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Antes de iniciarmos a mensagem desta manhã, eu quero agradecer de maneira muito especial a toda a nossa equipe que tem participado aí nesse período de final, início de ano, trabalhado incansavelmente para que cada um desses cultos chegue até você. Muito obrigado àqueles que têm se organizado para preparar os louvores, as edições, as filmagens, preparado as minutas, convidado as pessoas, você que participou conosco, muito obrigado por ter se envolvido e participado. Muito em breve estaremos de volta aos cultos presenciais, com todos os cuidados, com toda a segurança, e será uma bênção continuarmos agora reunidos aqui neste lugar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que temos agora para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu dons, o Senhor nos deu paixões. O Senhor colocou no nosso coração, Pai, o desejo de Te servirmos, de louvarmos o Teu nome. E é por isso que nessa manhã nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos compreender o que o Senhor tem sonhado para a vida de cada um de nós. Esteja conosco, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Desde pequeno eu sempre gostei de computadores. Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro computador. Eu não sei se você chegou a ter um computador com Windows 95, mas foi uma revolução o Windows 95. A gente conseguia ali interagir com tudo, com um design, uma interface amigável. Ali você podia acessar editor de texto, PowerPoint, você podia jogar joguinho de computador, que era o que eu fazia na maior parte do tempo. Mas eu lembro que desde pequenininho, de quando eu ganhei, a gente comprou o primeiro computador lá em casa, e eu considerei desde o começo o primeiro computador como sendo meu, mas era da família. Eu me apaixonei por computadores, tecnologia, sempre gostei muito disso. E talvez por causa disso eu também gostei muito de filmes que tratam de tecnologia, que apresentam visões futurísticas da tecnologia, e você já deve ter acompanhado algum desses filmes. Filmes que apresentam, por exemplo, a ideia de inteligência artificial, e alguns levam essa ideia ao extremo, numa realidade onde a inteligência das máquinas superou a inteligência humana, e as máquinas agora começam a dominar os seres humanos. Interessante isso. E dentro da ficção científica, dentro da ciência, o nome que é dado para esse momento no qual a inteligência artificial, ela ultrapassa a inteligência humana, e agora a máquina ela é capaz de pensar por si só e de criar e evoluir por si só. Esse momento de virada é chamado de singularidade tecnológica. E é interessante que a palavra singularidade, ela geralmente é utilizada para apresentar características físicas e comportamentais que se distinguem do que é considerado padrão. Então, quando nós pensamos em máquinas, quando nós pensamos num computador, o momento da singularidade seria o momento no qual o computador ele deixaria de trabalhar no seu modo comum, padrão, esperado, e agora ele teria uma capacidade que não é o normal dela, não é o normal dele. E a gente tem visto a tecnologia avançar muito. A tecnologia, neste século, ela não vai avançar apenas o equivalente a 100 anos. Alguns cientistas dizem que ela vai avançar o equivalente a 20 mil anos em 100. Você já imaginou isso? E realmente nós vemos a cada dia a tecnologia avançando mais e mais. E alguns cientistas, alguns estudiosos da área da tecnologia,
Eles ficam imaginando quando chegará o momento em que não haverá apenas a inteligência artificial, mas a consciência artificial. Olha só, que coisa! Como a tecnologia tem avançado, ao ponto de que cada máquina se torne singular. Mas a gente sabe que muito disso é ficção científica, apesar de existirem projeções para quando isso pode acontecer. Mas quando nós olhamos para aquele que é a fonte de todas essas ideias, nós começamos a entender de onde o ser humano imagina realidades com singularidade. Quando você começa a observar o ser humano, cada ser humano é único, é singular. Não existem dois seres humanos que sejam semelhantes, que pensem de maneira semelhante. As próprias digitais que temos na ponta dos dedos dos pés, das mãos e a palma dos nossos pés, ela é única. Não existem dois seres humanos com digitais iguais. Essas digitais, elas já começam a se formar desde quando o bebê está no útero ainda, na barriga da mãe. E elas são características únicas. É interessante quando nós estudamos um pouco sobre os nossos cromossomos. Eu não sei se você sabia, mas um cromossomo humano, ele contém 5 bilhões de nucleotídeos. Se nós considerarmos cada uma dessas unidades de informação como se fosse um bit, para você ter uma ideia, para você formar uma letra, ou qualquer uma das letras que nós temos no alfabeto, você precisa de 6 bits. Então, se nós pegarmos os 20 bilhões de bits que nós teríamos em um cromossomo, e dividíssemos pelos 6 bits, nós teríamos o equivalente a cerca de 3 bilhões de letras de informação em um cromossomo. Considerando que uma palavra tem em média 6 letras, nós teríamos o equivalente a 500 milhões de palavras em cada cromossomo de informação. Considerando que uma página de um livro pode ter em média 300 palavras, seriam 2 milhões de páginas, 2 milhões de páginas registradas em cada cromossomo. Considerando que um livro médio, bom, tem cerca de 500 páginas, nós teríamos em cada cromossomo informação equivalente a 4.000 livros. E lembre-se que cada um de nós temos 46 cromossomos, então seria uma média de 184.000 livros de informação única em você. Você é uma singularidade. Você é único. Não existe ninguém semelhante a você no mundo. E eu diria mais, alguns dizem, ninguém é insubstituível. Eu diria, você é insubstituível. Ninguém é capaz de suprir o lugar que você deixaria se você deixasse de existir. Suas características, você não é formado apenas pelo seu DNA. Todas as interações que acontecem ao longo da sua vida, seja com o meio ambiente, seja com as pessoas, com a natureza, tudo isso forma quem você é. Você é singular, você é único, você é insubstituível. Eu acho interessante quando eu converso com casais que estão se preparando para o casamento ali, no curso de noivos. Uma coisa que geralmente nós falamos, sempre nós falamos, eu e minha esposa Simone, é que quando duas pessoas se unem, cada uma delas vem de um contexto diferente, uma família diferente, maneiras de pensar que são diferentes, personalidades diferentes, às vezes prioridades diferentes. E quando você junta duas pessoas que estão tão singulares e agora precisam conviver junto no mesmo ambiente, a chance disso dar errado é muito grande, se não houver algo fundamental para que haja união entre dois seres tão diferentes, que é o amor, que é a presença de Cristo. Se nós pararmos para pensar friamente, nós temos mais diferenças do que semelhanças.
Mas mesmo assim, quando nós casamos, nós nos tornamos um. Que maravilha! Unidade na diversidade. Mas eu não estou falando aqui hoje, meu assunto aqui hoje não é sobre casamento. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é ser igreja. E quando nós pensamos que somos tão diferentes, tão singulares, como funciona a união de tantas pessoas diferentes? Não é à toa que Jesus, lá no capítulo 17 de João, ele fez uma oração, considerada a oração sacerdotal de Cristo, na qual ele por 2 vezes, ele clama especificamente por unidade. Na primeira vez ali, no capítulo 17, no verso 11, ele diz: não ficarei mais no mundo, mas eles, os discípulos, ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. A oração de Jesus pelos discípulos ao Pai é que os discípulos fossem um. E quando observamos o grupo dos 12, nós percebemos como eles eram diferentes. Profissões diferentes, camadas sociais diferentes, personalidades diferentes, dons diferentes. Mas a oração de Cristo é uma só: Pai, que eles permaneçam unidos como um só. E essa oração de Jesus, ela é tão bonita porque ela chega até nós, ele inclui você e a mim nesta oração. A partir do verso 20, Jesus ora: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, mensagem dos discípulos, verso 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Essa foi a oração de Cristo por você e por mim. Jesus orou pedindo ao Pai que cada um de seus seguidores, de seus discípulos, cada um dos cristãos, fossem um. E aqui existe uma beleza maravilhosa. A beleza de que Cristo, ele não pede pela uniformidade. Jesus Cristo não queria que todos os seus discípulos fossem a mesma coisa, do mesmo jeito, pensassem da mesma maneira, tivessem a mesma personalidade. Não é isso que Jesus pediu ao Pai. O pedido de Cristo é que eles sejam unidos com as suas diferenças, e que essas diferenças sejam a maior beleza, resultando numa unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Às vezes nós pensamos na Trindade como sendo 3 seres exatamente iguais, no sentido da personalidade de tudo, mas eles são seres distintos, apesar de serem um só Deus. Nós somos chamados a sermos unidos em meio à diversidade. E aí nós chegamos no texto, que é o texto base dessa série. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Nesse texto de Efésios capítulo 4, Jesus ele pede pela unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, lá no verso 3. E aí nós vemos que existe uma unidade radical em Deus. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança para a qual foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Unidade radical. E assim nós chegamos ao verso 11, no qual Cristo afirma que designou alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos
para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Há um ano atrás eu preguei uma série de sermões intituladas GPS. Nessa série nós falamos sobre os 3 sinais que Deus nos dá para nos mostrar qual é o propósito da nossa existência, para que Deus nos criou e para onde Ele está nos conduzindo. Eu não sei se você lembra quais são os 3 sinais que Deus nos dá. Será que vocês lembram? Qual é o primeiro? O primeiro são os dons, o G de gifts do GPS. O segundo são as paixões que Deus colocou no nosso coração. E o terceiro é a sua história. Gifts, Passion, Story, GPS. Dons, paixões e história. E nessa série que nós vamos iniciar, estamos iniciando hoje, plenitude, nós vamos trabalhar mais a fundo o segundo desses sinais, as paixões. E nós poderíamos usar aqui uma outra palavra talvez, as vocações espirituais, aquilo que nos move, aquilo que nos impulsiona, aquilo que é a nossa vocação mais íntima dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. E o texto que nós lemos a partir do verso 11, deixa muito claro, Ele designou alguns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e para mestres. Ele quem? O Senhor Jesus. A nossa vocação espiritual está sob a soberania de Cristo. Veja que maravilhoso, quando Deus formou você lá no ventre da sua mãe, Ele colocou em você as paixões, a vocação espiritual. Ele escolheu como seria a sua atuação dentro do corpo de Cristo. É Ele que define qual é o nosso perfil, qual é o nosso papel, qual é a nossa parte dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Aqui nós vemos também que as nossas diferenças, elas existem com o propósito de quê? Verso 12, com o propósito de nos preparar para a obra do ministério. As nossas diferenças são somatórias, elas se juntam para que o ministério seja mais perfeitamente executado. O ministério não é algo exclusivo dos pastores ou dos anciãos da igreja. A Bíblia diz claramente que somos um reino de sacerdotes, ou um sacerdócio de todos os santos. Todos nós fomos chamados para exercer um ministério, um trabalho específico dentro da igreja. Nenhum de nós ficou de fora. E o fantástico, o mais especial em tudo isso, é que nós, de maneira individual, somos chamados a executar funções específicas, contribuições únicas para o corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando fala sobre os dons, Paulo fala sobre os dons, e eu acho muito interessante que ele afirma ali no verso 11, que todas as coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai, escolheram qual seria o seu perfil, quais seriam as suas habilidades, quais seriam os seus dons. Eles escolheram de maneira individual, para você, pessoalmente. Está redundante, mas é isso mesmo, para você, individualmente, personalizadamente, unicamente, você foi criado de maneira especial. E o verso 27 do capítulo 12 de 1 Coríntios diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo.
quando todos estão envolvidos, quando cada um está ativo na sua diferente esfera de atuação, com as suas diferentes habilidades e características, com a sua singularidade, o corpo de Cristo é edificado até que nós alcancemos voltando agora ao texto de Efésios, até que nós alcancemos algumas coisas. Primeiro, a unidade da fé. Segundo, a unidade do conhecimento do Filho de Deus. Terceiro, a maturidade. Veja que fantástico. A maturidade espiritual, ela só pode ser alcançada quando nós usamos os dons, as vocações que Deus nos deu. É aí que nós crescemos em unidade de fé, unidade de conhecimento do Filho de Deus, e aí chegamos à maturidade. E o texto conclui dizendo que assim atingimos a medida da plenitude de Cristo. Somos parte de um só corpo. Jesus Cristo é a cabeça. Eu e você somos membros, e a Bíblia diz que não existe um membro que é mais importante que o outro. O pastor não é mais importante que o ancião não é mais importante que o diácono não é mais importante que o membro da igreja, porque todos nós estamos sob a cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça, nós fazemos parte do corpo, cada um de nós é um membro. Quando todos nós vivemos em união de propósito, diversidade de vocações, a igreja cresce e edifica-se em amor. A obra de Cristo avança, a comunidade é abençoada, as boas novas são pregadas, a salvação chega àqueles que precisam desesperadamente de esperança. Mas quando uma parte do corpo, um membro do corpo está doente, ou deixa de exercer a sua função, todo o restante do corpo sofre. Você já pensou nisso? É a mesma coisa quando nós adoecemos. O que acontece se os nossos rins pararem de funcionar? Só os rins que sofrem? Não. Todo o corpo sofre. O que aconteceria se o nosso fígado parasse de funcionar? Mesmo se nós perdêssemos um membro, um braço, uma perna. Ah, pastor, mas é possível continuar vivendo? É possível, mas o corpo sofre, tem dificuldades, é preciso se adaptar. Mas quando todos os membros, e agora estou voltando a falar da igreja, quando todos vivem o sonho de Deus para suas vidas, unidos em amor, coisas incríveis acontecem através de nós. Nessa série nós vamos conhecer um pouquinho mais a fundo essas diferentes vocações, que primeiramente são vocações de Cristo. Você perceberá, cada uma delas é uma característica marcante do Cristo. Jesus Cristo, o apóstolo, o enviado. Jesus Cristo, o profeta. Jesus Cristo, o grande evangelista, as boas novas do reino. Jesus Cristo, o bom pastor. Jesus Cristo, o grande mestre. Essas vocações são características do próprio Cristo, que Ele compartilhou com cada um de nós. E eu gostaria de coração que, ao longo dessa série, você compreendesse e identificasse qual é o perfil, qual é a vocação que Deus preparou para você. Eu quero finalizar fazendo algumas perguntas de coração para você. A primeira pergunta: como você se sente? Como você se sente sabendo que você é único? Você é singular, em meio a mais de 7 bilhões de pessoas.
não existe um outro que seja igual a você. A segunda pergunta que eu quero fazer para você: como você está lidando ou tem lidado com as diferenças que existem dentro do seu casamento, dentro da sua casa, as diferenças que existem lá no seu trabalho e as diferenças que existem aqui entre nós na igreja também? Como você tem lidado com essas diferenças? Será que elas têm sido motivo de união para que haja fortalecimento mútuo? Ou será que elas têm gerado divisão? É algo importante nós pensarmos. Terceira pergunta que eu quero fazer: como você tem desempenhado o seu papel dentro do corpo de Cristo? Você tem um papel específico? Você tem contribuído para o crescimento do todo, exercendo a parte que lhe corresponde? Ou será que as suas atitudes ou falta de atitudes têm adoecido e enfraquecido o corpo, por não estar fazendo aquilo para o que você foi criado e cuja função única foi designada pelo próprio Cristo? Você tem contribuído para o crescimento ou para a enfermidade do corpo de Cristo? E uma última pergunta para finalizarmos: você gostaria de nessa manhã se comprometer ou renovar um compromisso que já existe com Cristo, de viver o sonho de Deus para você, contribuindo de maneira ativa para o crescimento e o amadurecimento da igreja rumo à plenitude de Cristo? Você tem esse desejo no seu coração? Eu quero convidar você para fazer esse compromisso hoje, para renovar esse compromisso de usar os seus talentos, de usar as suas vocações para Deus, de não ficar apenas parado, de não ser apenas uma pessoa que apenas quer receber conteúdo, apenas quer ser abençoado pela igreja, mas você se colocar inteiramente como parte, como um dos membros desse corpo, que é o corpo de Cristo, para abençoar, para gerar crescimento. Você tem esse desejo no seu coração? Eu quero fazer uma ação com você. Feche seus olhos. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela maneira tão única e especial que o Senhor nos criou. Obrigado porque o Senhor criou cada um de nós de maneira singular, única. E obrigado, Senhor, porque a igreja permite com que essa singularidade possa ser reunida. Pessoas diferentes podem estar unidas com o mesmo ideal, pois sobre nós temos a cabeça, sobre nós temos a cabeça que é Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que designou a cada um de nós a parte que nos corresponde. Senhor, nós estamos iniciando uma série na qual nós vamos compreender cada uma das vocações espirituais que o Senhor derramou sobre nós. Ajuda-nos, Pai, a compreendermos primeiramente como nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, mas também a entendermos como cada um de nós, na nossa individualidade, podemos contribuir para o crescimento desse corpo, o amadurecimento, o conhecimento da verdade, e assim podemos viver a plenitude de Cristo, aqui, onde nós estamos, como a Tua igreja. Nos abençoe, Senhor, esteja conosco nessa jornada, continue conduzindo a vida de cada um dos nossos queridos que estão acompanhando e ouviram esta mensagem. É o que eu lhe peço no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço.